Meus caros, hoje vou falar-vos do tema do momento, pelo menos aquele que tem sido chamado à liça pelos 3 entrevistadores que nos últimos 3 dias entrevistaram André Ventura e em 3 canais diferentes de televisão. Na SIC, no Polígrafo, na RTP3 e na CNN ex-TVI 24. Todos eles chamaram a atenção para o facto de, alegadamente, existir um consenso demasiado forte em torno de André Ventura e, portanto, que se notará alguma falta de divergência de opiniões, ou seja, na prática, de oposição interna. Esta ideia fica claramente no ar quando se diz, ou se pretende dizer, que não há democracia suficiente no Chega, ou que André Ventura é o dono do partido, ou até o próprio partido, ou quando se diz que este é um partido de um homem só, ou de um homem único, como nós dizemos, e que devia haver mais democracia, mais troca de ideias. Bom, ou ainda também quando se tenta justificar o voto contra as listas propostas pela direção com a argumentação de que tem que surgir opiniões diversas e, novamente, que tem que haver maior pluralismo, mas salvaguardando sempre que o líder incontestável e incontestado é André Ventura. Disso ninguém abdica. Bom, meus caros, vocês têm que se decidir. Ou apoiam Ventura ou não apoiam Ventura. E se apoiam Ventura, não podem desapoiá-lo depois nas votações a que ele submete e a que submete a sua estratégia e as suas listas. A lógica matemática não permite que apoiem Ventura e não apoiem Ventura simultaneamente. Desculpem lá, mas isto é binário. Tem mesmo que se decidir, ou sim ou sopas. Não pode ser sim e não ao mesmo tempo. Reparem, sobre o aparecimento de tendências diferentes. Isso acontece, e apenas pontualmente, e nunca sistematicamente, vejam bem, em partidos consolidados como o PS ou o PSD, que conta com dezenas de tendências historicamente consolidadas e barões que conhecemos e sabemos a que sensibilidades é que eles estão historicamente também acantonados. Num partido recém-formado e a crescer fora da escala como o Chega, das duas, uma. Ou se está com o líder, ou se está contra ele. E aí, se está contra, não o pode apoiar a ele, ao líder. Pode apoiar outro qualquer, mas não há uma terceira via. Bem sei que ainda não há outro, e o dilema deles é justamente esse. Portanto, um ponto de ordem à mesa, uma condição sine qua non. Quem está com o líder não pode votar contra as suas listas, nem contra as suas escolhas e estratégias. Básico. Isso é conversa para adormecer estúpidos ou distraídos e aqui, meus caros, não há uns nem outros. Quando se vê uma cambada de parasitas confessar publicamente, alto e bom som para quem os quis ouvir, que votaram contra uma lista proposta por André Ventura e a seguir ficam à sua espera no final do Congresso, no hall de entrada, para o abraçarem e para se fazerem passar por apoiantes fiéis, sabemos que indubitavelmente estamos em presença dos denominados ratos. É que não há outra forma de se dizer isto. Porque, reforço, não se pode estar com o líder e a seguir votar contra o líder e contra as suas opções. Outros queixam-se da deselegância do adjetivo escolhido, ratos. Ora bem, ratos tem aqui 2 conotações. Primeiro, significa espertos, espertalhuços, tipos que jogam com as várias partes no sentido de retirar delas o maior proveito possível para si próprios. Disse muitas vezes, esse tipo é um rato, esse tipo é muito rato. Significa que sabe muito, que tem muita experiência, que é muito esperto, que é um grande jogador, ou seja, raramente dirá a verdade, porque tudo o que ele faz é no sentido de levar a água ao seu moinho. Essa é a primeira conotação para o adjetivo ratos. E tomem nota que eu estou a falar de adjetivos, de uma qualidade e não de um substantivo. Por exemplo, o próprio animal, ou a pessoa ser confundida com o animal. Nada disso.
Isso seria o substantivo. A segunda conotação para o adjetivo ratos tem a ver com aqueles que abandonam o barco quando veem que o barco já está a naufragar. Mas calma lá, só abandonam em último caso. Note-se bem, porque até lá eles vão roendo tudo o que podem no barco, inclusive a própria madeira do casco, a própria estrutura do navio. Sendo que muitas vezes foram os próprios ratos os causadores de graves danos e até de naufrágios de grandes navios. Ora, justamente por continuadamente roerem o próprio casco, se chamam ratos a esses roedores. Até lá, até ao naufrágio iminente, o que fazem é parasitar o navio e viver e engordar à custa dele o mais e melhor que puder. É nesse sentido que André Ventura os adjetiva de ratos, e não no sentido puramente animal, como é óbvio. Portanto, meus caros, resumindo e concluindo, ou estás com Ventura ou estás contra ele. E na hora da verdade, que é a hora da votação, se votas contra, é porque estás contra, entendes? E não a favor. Não podes estar a favor e votar contra na hora decisiva, entendes? Por outro lado, rato não é um substantivo, é um adjetivo. É preciso saber ler. E eu penso que uns mais, outros menos, todos nós andamos na escola, não é? E se não percebemos o que as pessoas nos dizem, devemos, antes de criticar, perguntar qual é o verdadeiro sentido das frases que ouvimos. Se não conseguimos descortinar isto, então não devemos passar ao insulto imediato, porque a culpa não é de quem fala e de quem se exprime corretamente. A culpa, neste caso, não é do emissor. A culpa é do receptor, que por algum motivo não possui as ferramentas necessárias, básicas, para descodificar aquilo que ouve. Um grande abraço a todos e até para esses ratos, mas atenção, porque para cada rato há sempre um gato, ou uma gata, neste caso, que mais cedo ou mais tarde lhe ferrará o dente. Não é verdade, Doxa?